E aí, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte no ar, ao vivo. Começou o Campeonato Brasileiro 2026 e sem enrolação, vem, porque hoje tem Cruzeiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro, Newton Santos, Rio de Janeiro, jogo 9h30 da noite. Tem favorito? Botafogo não tá muito bem não, né, Henrique? Mas é início de temporada, né? A gente imaginava o Cruzeiro favorito no Clássico, o Atlético é que venceu. É um jogo difícil pro Cruzeiro, sem dúvida. E é o dia do Gerson brilhar? Vai ser titular? Eu acho que vai. O Gerson chegou pra jogar, foi reserva no Clássico. Acho que ganha um espaço no time nesse jogo. E acho que vai jogar mais avançado, mais perto do Matheus Pereira, onde o Tite falou que quer usá-lo mais vezes nesse início de Então trabalho. vamos ver o Campinho. Joga no lugar de quem, Cruzeiro. Provavelmente na vaga do Lucas Silva no time, mas aí tem uma mudança de posicionamento. Ó, o Christian sai da ponta e vem pra ser volante. E o Gerson entra nessa ponta. Ah, vai ficar preso na ponta direita? Não. Vai ter liberdade para circular, se associar ao Caio ou ao Matheus Pereira. É importante que esse talento do ataque do Cruzeiro esteja próximo. Lembrando que o Cruzeiro contra o Botafogo não perde no Newton Santos há muito tempo, desde 2011. É um freguesinho aí que o Cruzeiro tem no campeonato. Agora na lateral esquerda o Tite tem uns probleminhas, né, Henrique? Exatamente, porque na semana passada o GE. Globo trouxe a informação do Cauã Prats indo pro Borussia Dortmund. E a informação é de que o Kaique também tem uma negociação avançando com o Como da Itália, né? Subiu agora no GE. Globo. O clube italiano, o Como, aumentou a proposta pelo Kaique, 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. O Cruzeiro precisa de reposição. Por mais que o Prats só vai em agosto, quando ele fizer 18 anos, se saírem os dois, se os dois forem negociados, tem que contratar urgente. Não dá pra ficar sem lateral esquerda à disposição. E mesmo que só vá um, né, é importante olhar uma reposição para quando o Prats, por exemplo, for em agosto, você já tem um cara aqui contratado. Qualquer novidade a gente mostra. Vamos lá. Vem. Há 60 anos, estes senhores assombraram o mundo do futebol. Até hoje eles se empolgam quando vem a taça que o Cruzeiro conquistou após derrotar um dos times mais temidos de todos os tempos. A elegância sempre foi uma marca de Procópio Cardoso. Aos 86 anos, o ex-zagueiro não abre mão de terno e gravata nas entrevistas. Foi o primeiro a chegar e nos ajudou a recepcionar os companheiros. Magrinha, a bola aí. Dirceu Lopes e seus 79 anos. O craque chamado de Príncipe, considerado o herdeiro do talento do Rei Pelé. Eu não sabia qual a perna boa dele. Essa que era a vantagem. Ninguém sabe, né? Se ele é destro, se ele é canhoto. Ele cortava pra um e batia com a outra aí, pronto. Chegou mais um craque. Beleza? Craque, o Reis. E ó, ele tá de óculos, eu não conhecia. Este é Natal, hoje aos 80 anos. Um atacante que ficou conhecido como Diabo Loiro por infernizar as defesas adversárias. Natal aumenta para 3. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Nunca mais. E por fim, chegou o Wilson Piazza, 82 anos. Eterno capitão do Cruzeiro. Campeão do mundo em 70 com a seleção brasileira. Meu neto. Você tá vendo, hein? Tirar essas lendas de casa e reuni-las no Mineirão foi um desafio pro Globo Esporte. Nessa época da vida é difícil reunir essa turma aí, porque eu não tinha nem roupa pra roupa. Quantos anos tem aqui total? 150. A geração deles, que tinha o gênio Tostão, mudou a história do Cruzeiro. Na década de 60, a Taça Brasil era o campeonato mais importante do país. Era considerado o campeonato brasileiro. Um time tinha a hegemonia absoluta da competição. O Santos de Pelé ganhou 5 Taças Brasil seguidas, entre 61 e 65. Era considerado o time maior do mundo, né?
Mas na final de 66 aconteceu o inesperado. Ninguém apostava. No primeiro jogo, 90 mil pessoas no Mineirão. É o maior jogo que o Cruzeiro realizou na sua história. Só no primeiro tempo, o Cruzeiro fez 5-0. Todos nós pensando que estávamos sonhando. Eu vi o Pelé falar com o Carlos Alberto, que era o capitão do time. Gente, tomar de 5 desse time. Aí o Carlos Alberto falou: você fala menos e joga mais? Não, nós vamos tomar de 10. O Cruzeiro goleou por 6-2. Dirceu Lopes fez 3 gols. Eu falo em brincadeira, né, que o espírito do rei baixou do príncipe. Foi uma coisa assim, inesquecível. Como na época não existia o critério do saldo de gols, a goleada só permitiu ao Cruzeiro jogar pelo empate em São Paulo. E no Pacaembu, a história começou diferente. Mal terminou o primeiro tempo, o Santos já vencia por 2-0. Nenhum deles se esquece do que aconteceu no vestiário naquele dia. No intervalo do jogo, eles foram lá, o presidente da CBF, com o presidente da Federação Paulista, para marcar o terceiro jogo com o Maracanã. Estão achando que já ganharam o jogo. É falta de respeito, né? O Cruzeiro respondeu vencendo o Santos de novo, com uma virada espetacular. 3-2. Nós vencemos, não foi qualquer um. Nós temos o maior time do mundo na época, era o Santos. Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 66. Que eu reputo como o maior título da história do Cruzeiro, porque até então o Cruzeiro era um time desconhecido. Piazza não se esquece das provocações dos rivais. O Cruzeirense só veio no mundo para sofrer. Esse título foi a afirmação de um gigante. A torcida do Cruzeiro aumentou quando nós fizemos aquele placar maravilhoso, 9 gols no time do Santos, o time campeão do mundo. A torcida foi empurrando, até chegar a dividir depois o Mineirão meio a meio com o Atlético. Aquele título, para mim, foi uma coisa assim, fora do normal. Deixa eu ver isso aqui. Não. Tá vendo? Eu não acredito bater essa taça no É, capitão, o tempo passa, mas a proeza de vocês sempre será lembrada. Muito legal, 2026 completam 60 anos da conquista histórica da Taça Brasil de 66 pelo Cruzeiro. Aí, ó, Natal, Procópio, Piazza, de seu só craque. Obrigado por compartilharem isso e serve de inspiração pro Cruzeiro atual de 2026, que entra em campo logo mais 9h30 da noite contra o Botafogo. A gente vai falar da estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro na noite de hoje. Joga aqui a ficha. Botafogo e Cruzeiro às 21h30 no Newton Santos, no Rio de Janeiro, terá a arbitragem de Matheus Delgado Candansan. Fique tranquilo, Hugão, porque ele é da FIFA, assim como o VAR Rodrigo Ferreira do Amaral. É o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, né? Então, concordando com o que o Fael fala, a gente tem que cobrar também o VAR. Sobre o Candansan, ele tem pé quente, inclusive, quando apita jogos do Cruzeiro. São 4 vitórias já que ele apitou do Cruzeiro. E uma jogada interessante. No jogo ano passado contra o Botafogo, por exemplo, o Lucas Romero tem um carrinho dentro da área, o juiz, o Candansan, marca o pênalti, e aí o VAR chama ele vai no VAR e vê que não houve um contato faltoso do Lucas Romero naquele jogo contra o Botafogo, em que o Cruzeiro sai vitorioso de dentro do Engenhão. Então, ou seja, que a gente possa continuar, pelo menos, elogiando poucos árbitros. Mas elogiar diretamente, Leopoldo Siqueira, não é muito bom, não. Esperar o jogo acabar, porque, como o Fael falou, de um jogo pro outro, os caras mudam de opinião numa vez. Cruzeiro estreia hoje no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Perspectiva pro brasileiro com o seu Adenor sendo nosso treinador. Eu acho que vai ser uma boa, viu? Eu acho que vai ser uma boa pra... Tá confiante, então? Tô confiante, hein? É o Cruzeirão, né? Tô confiante. Confiante pro início do brasileiro? Sim, confiante. Pra Libertadores? Fabuloso também. Com o otimismo da torcida celeste, o tetracampeão estreia hoje o Esquadrão do Tite. O novo camisa 11, Gerson, o eficiente artilheiro do ano passado, Caio Jorge. O último jogo no Engenhão deu muito bom pro Cruzeiro. Matheus Pereira deixou o dedo e pra hoje tá tranquilão.
É normal, é o futebol, ainda mais com o calendário agora como tá. Seja vitória, seja derrota, tu tem que estar sempre se provando. O futebol ele é assim, tu tem que se provar a cada dia. Então acho que quinta-feira a gente já tem uma oportunidade boa pra gente pisar firme e trazer um bom resultado. O time celeste embarcou completo, deixando em BH uma torcida confiante. Então hoje, contra o Botafogo, o Cruzeiro estreia bem. Estreia bem. Aí eu paro de chamar ele de Adenor e volto a chamar de Tite. É de Tite, de Tite. Sério mesmo? É sério mesmo. Vou confiar na sua palavra, hein, velho? Falou. O torcedor cruzeirense está confiante nessa estreia do Campeonato Brasileiro, mas uma coisa que é necessário falar e que eu sempre vou repetir aqui. Todo treinador tem o direito de colocar sua cara no time, colocar sua identidade no seu time de futebol, mas não atrapalhar um trabalho que vinha dando certo, principalmente o trabalho do Leonardo Jardim no ano passado, quando ele faz aquele mapeamento jogador por jogador, consegue recuperar algumas peças, outras peças nem tanto, dispensa alguns jogadores, separa o joio do trigo. Agora, seu Adenor, se você contratou um jogador com a qualidade do Gerson, meio-campista, e você isolar ele na beirada do campo, você não vai arrumar absolutamente nada. Você faz o básico. Você coloca ele junto com o Matheus Pereira, você complica a vida do adversário e vamos tentar manter esse retrospecto bom pra danar do Cruzeiro contra o Botafogo. O Cruzeiro estreia hoje com esta arbitragem aqui, lá no Engenhão, você vai conferir no Alterosa Esporte. Botafogo e Cruzeiro, 21h30 hoje, Matheus Delgado, Candançã, da FIFA de São Paulo, e o Hugão já está no telão para escalar o provável time da estreia e comenta aí também essa arbitragem, Hugão. Além do bom histórico do Cruzeiro lá no Engenhão também, vamos lembrar também que o ano passado o Cruzeiro ganha do Botafogo com a arbitragem do Matheus Candançã. E aí tem um pênalti que ele acaba apitando lá a favor do Botafogo e o VAR chama e o corrige e anula numa jogada em que o Lucas Romero teria feito o pênalti e acabou que não fez, ele realmente foi só para a dividida da bola. Hoje o Cruzeiro, na minha opinião, vai de Cássio, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus e o William. William, meu filho, falar uma coisa com você, meu velho. Essa saída de bola sua com o Leonardo Jardim, você não desaprende não, meu brother. Você não desaprende não. É achar o volante pro volante poder fazer essa transição aqui, beleza? Então encontra o Romero, tenta encontrar o Lucas Silva, ou então, Cássio, Jonatas Jesus, opta pela saída com o Kaique aqui. Aqui na frente teremos o Lucas Silva, muito provavelmente será substituído pelo Gerson, e seu Adenor, tete a tete nós dois aqui, ó. O Gerson não é jogador de beirada de campo. Ele ocupa esse espaço aqui. Beleza? Então o Gerson ou entra no lugar do Lucas Silva ou entra no lugar do Christian no caminhar do jogo. Beleza? Eu opto pelo Wanderson aqui, mas o Arroio pode aparecer também. Matheus Pereira e Caio Jorge. E vou repetir pra você, seu Adenor. Se você colocar o Gerson em campo, não isola o cara na beirada do campo. Faz igual o Gão faz. Você vai tirar o Christian, você encaixa o Gerson aqui, você coloca o Arroio e avança para poder colocar do lado do Caio Jorge. Se você tirar o Lucas Silva, você recua o Christian aqui e mantém dois jogadores de armação aqui, com o Gerson fazendo essa recomposição nesse setor aqui, mantendo o Wanderson ou o Arroio sempre ali no setor ofensivo, para você ajudar o Matheus Pereira. Se não, você isola o Matheus Pereira e você destrói o sistema de criação do Cruzeiro. Entendeu, seu Adenor? É o básico, é o fácil para você não atrapalhar o que o Jardim deixou de melhor aqui, beleza? O Fabrício Romano tuitou algumas horas, ele é um jornalista internacional que acerta todas, muito bem informado, né? Ele disse o seguinte, ó, como fecha acordo para contratar Kaique do Cruzeiro como novo lateral esquerdo, tudo acertado entre os clubes, diz aqui o Romano, 10 milhões e mais 2 milhões de taxa adicional de euros. O que dá 62 milhões de reais e por isso o Cruzeiro mostra por que não quis vender o Cauã Prates e também já está, de repente, com a possibilidade de subir o Gustavinho das categorias de base do Cruzeiro, que faz muito bem. Muito bom, hein? Não é? Baita do jogador, faz gol, inclusive, na final, na Copa São Paulo Futebol Júnior. Vamos esperar o desenrolar dessa história aí, Leopoldo Siqueira, mas é um preço e um valor muito bom para um lateral, já que a gente tem o Cauã, né, o outro Cauã, um garoto de 16 para 17 anos, acho que até já fez 17 anos, inclusive, e o Gustavinho da base, que são dois baita jogadores. Mas é necessário ir lá no mercado também para a gente poder buscar um jogador um pouco mais experiente para fazer sombra a esse jogador. Essa informação do Fabrício Romano, tá?
Como fecha acordo para contratar Kaique do Cruzeiro como novo lateral esquerdo, tudo acertado entre os clubes, 10 milhões de euros mais 2 milhões de euros de taxa adicional, acordo verbal alcançado hoje, com etapas formais a seguir, etapas formais, troca de documentos. Eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro, o Fabrício Romano raramente erra, né? Ele dá uns tiros bem certeiros, a fonte dele deve ser muito poderosa. E seguramente uma das fontes dele não é o pai do Rony. Se for, ele engana todo mundo. Então é o seguinte, dois laterais, se vender dois laterais, eu vou pegar minha arma e vou lá para a porta. Ô, Gagi, a gente tem que falar de muitas coisas nessa situação, né? Primeiro, o Cruzeiro, ele precisa de vender, tá? Isso aí, o Cruzeiro vive essa condição que vive hoje de ter o time competitivo que tem, de ter reestruturado os contratos de Caio Jorge, Matheus Pereira e trazido o Gerson. Isso não tira a situação do Cruzeiro necessitar vender. Mas o Cruzeiro também necessitava vender quando recusou proposta do Zenit pelo Jonathan Jesus, de 10 milhões de euros, e quando também recusou a proposta pelo Caio Jorge, que chegou até 35 milhões de euros. O que eu preciso, o que eu acho, assim, o que eu quero entender, e tenho certeza, ontem eu já falava que a respeito da venda de Rian e Cauã, eu esperava um posicionamento do Cruzeiro, seja através do Spindel, do Joaquim Pinto, do próprio Pedro Júnior, enfim, a respeito dessas movimentações, mais ainda se caso a contratação, a venda do Kaique se concretizar. A gente está falando da venda de um lado inteiro do Cruzeiro, de um time que quer se manter forte nessa temporada. Mas o Cruzeiro já deve ter algum lateral esquerdo mapeado no mercado. Tá, mas um lateral que vai chegar, o Kaique seria uma venda imediata, até 2 de fevereiro, como quer resolver isso? Porque as inscrições no futebol italiano vão até 2 de fevereiro, isso aí é a próxima segunda, então essa situação vai ser resolvida. O Cauã Prats vai embora apenas no meio do ano, mas o Cruzeiro teria que fazer chegar um novo lateral. E, exemplo, um lateral que está no radar do Cruzeiro, que é o Cuiabano. O Nottingham Forest não aceita negociar esse lateral por menos de 10 milhões de euros. Então, a gente está falando assim, lembrando, muita gente, é para pagar a venda do Gerson. Então, lembrando que não foi à vista que o Cruzeiro pagou. Se é isso, as pessoas do departamento de futebol do Cruzeiro têm que vir e falar a público, especialmente para o seu torcedor. Que se tem um torcedor que não tem problema de confrontar-se com realidades difíceis, é o torcedor do Cruzeiro. Mas ele precisa de ser confrontado com a verdade, de ser confrontado com o que realmente está acontecendo. Por conta da reestruturação de contrato do Caio Jorge e do Matheus Pereira, abriu-se uma necessidade e, diante das possibilidades, o Cruzeiro precisou vender agora. Tudo bem, eu não concordo, eu acho que é um erro crasso se acontecer a venda de 2 laterais esquerdos, ainda que os dois não deixem o Cruzeiro ao mesmo tempo, ainda que o Cruzeiro tenha mobilizado e esteja mapeando o mercado. E, assim, só para finalizar, o Cruzeiro... Sabemos que nenhum dos outros... Existem 2 clubes no Brasil que estão no mesmo patamar de capacidade de vendas. Palmeiras e Flamengo. Mas quando eu olho e vejo 24 milhões possíveis, que a gente está tratando aqui da venda dos dois, que está muito próxima, pensando que o Wesley do Flamengo, com todo respeito ao Wesley, foi vendido por 25 milhões de euros, então ainda o Cruzeiro não conseguiu romper aquela barreira que deseja, de fazer vendas por valores mais importantes, HG. Só lembrando que o primeiro momento, ou o primeiro movimento do Como ou do futebol italiano vir ao Brasil e colocar esses valores para o Kaique, veio em novembro do ano passado. O Guilherme Souza trouxe para a gente a informação desses primeiros contatos já se aproximando ali no meio de novembro, meados de novembro, e isso já tinha sido passado até para o próprio Leonardo Jardim. Então, o que eu imagino, fazendo um exercício de imaginação, o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade da saída do Kaique. Em dezembro, um pouco antes, né, Valor? Começou os representantes do Borussia acompanharem jogos aqui do futebol brasileiro e até levar um representante ao Mineirão para acompanhar o Cauã Prats. Então, chega o mês de janeiro com 2 grandes propostas à mesa do Cruzeiro por 2 ótimos laterais. Então, eu acredito, eu quero acreditar nisso, que o Cruzeiro já tinha esse pensamento no planejamento para o ano de 2026. Então o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade de 2 grandes laterais, um extremamente promissor, o outro já uma realidade, que é o caso do Kaique,
que é uma realidade. Então o Cruzeiro trabalha com essa possibilidade para o ano de 2026. E situações de alto investimento, quando eu falo investimento, o Cruzeiro fez altos investimentos, Breno, Rep, Valu, Everton, na permanência do Matheus Pereira, fez um grande investimento na permanência do Caio Jorge e um super, hiper, mega Thunderpole investimento, que é a contratação do Gerson. Mesmo não tendo pagado tudo à vista, o Cruzeiro já faz investimentos a longo prazo. Então isso é natural no futebol, como o Valu muito bem colocou, as vendas vão acontecer, precisam acontecer. O problema é o time. Perder 2 grandes laterais em um intervalo de 6 meses. Elton, mas o Valu colocou muito bem, HG. Eu acho que o problema também é o torcedor do Cruzeiro entender qual é a mensagem que a diretoria quer trazer. Porque a gente bateu aqui o tempo todo que essa contratação do Gerson é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer. Negar o Flamengo várias vezes é uma resposta para o mercado mostrando que o Cruzeiro quer, que mas é o quê? A resposta continua valendo, né? Continua, mas se você libera os 2 laterais agora, isso também... Então, o problema é o time. Então, o problema é o time, é o que eu tô falando. Você se enfraquecer agora, mostrando que o tempo todo você buscou reforços, você manteve quem está aqui para buscar um campeonato brasileiro, e a gente está vendo que o Tite está tendo uma dificuldade agora ainda de arrumar esse time, cara, isso para o torcedor ele precisa de entender qual que é a situação. É porque está dentro do planejamento do ano passado? Então, se isso for verdade... Eles vão anunciar paralelo, então, um outro lateral. Um grande lateral. Porque se perde o Atlético, perde o Arana e vem o Lodge. Vamos lá, só um raciocínio rápido aqui. E a gente falou disso hoje mais cedo na rádio. O Cruzeiro está encaixado, o Kaique é titular absoluto e o Valu falou de... Eu não acho os valores bons, tá? Eu também não acho, não. Do lateral mais regular do ano passado, tá certo? Sim. Aí o Borussia vem cá e te oferece 12,5 pelo reserva. 10 mais 2 de bônus pelo titular, que é jovem também, mais velho do que o reserva, mas é jovem. 10 mais 2 de bônus não me parece ser um bom negócio. Então, se o Cruzeiro fechar de 10 mais 2 de bônus para o Kaique e 12,5 para o Cauã Prates, não me parece, de fato, tô com o Wesley foi vendido por 25, HG. É isso aí. Eu sei que o Flamengo e o Palmeiras estão no... 2 laterais, um titular absoluto da terceira força do futebol brasileiro. E um reserva que o Borussia quer por um valor inferior ao Wesley do Flamengo é duro. E só uma coisa, se acontecerem as 2 transferências, um sentimento, uma opinião que eu tenho. O Cruzeiro quis. O Cruzeiro necessita, Valu. Isso aí eu sei, todo mundo sabe. O Cruzeiro necessita também o Cruzeiro já necessitava quando chegou a oferta para o Jonathan Jesus. O Cruzeiro já necessitava também quando chegou a oferta pelo Caio Jorge. O Cruzeiro necessita, existem aportes anuais pesados para serem feitos pela família Lourenço. Repetindo mais uma vez, o Cruzeiro só tem a condição que tem hoje porque ele caminha com essa situação. Daqui a 7, 8 anos, o planejamento da família é que ele caminhe menos com essas situações. Então, ele já necessitava. O que eu acho que o torcedor tem o direito de saber é porque, por exemplo, aqui não vendemos o Jonathan Jesus, mas escolhemos vender 2 laterais agora por 3 pontinhos. E isso é somente de dentro do Cruzeiro, a menos que alguém consiga apurar essas informações, que a gente tem como ficar sabendo, mas especialmente é para trazer uma transparência para o torcedor, algo que até então é sempre muito falado, é sempre muito feito na gestão do Pedro Lourenço. Botafogo 1, Cruzeiro 2. E você? Cruzeiro 3-2. Angulosão. Você, Rep. 1-0 Botafogo. Eu sempre achei que você fosse torcedor do Botafogo. Você? 0-0. Você, Altinho? 1-1. 1-1? Mas você não sai do 1-1? Você não sai do 1-1 não, isso? Irmão? Qual que é o seu Uma hora problema? vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo. Crava, né? Uma hora a gente crava. Aí você vai jogar na cara de todo mundo. Aí fala, que nem eu. Eu só posto no Instagram quando eu acerto. Mas vem cá, eu acertei eu não acertei o placar. Seja como eu, acerte a escalação e o placar e fique em silêncio. Não, eu não viguei. Eita. Mas por você eu não viguei. O Valor acertou 2-2 ontem, eu falei 1-1. O senhor também só vai 2-1. Só 2-1. Só 2-1, já é prático. Mas acontece na história do futebol. Já fez a E por causa da sua escalação do São Paulo, você ter acertado, eu me comprometi a pagar o almoço, rodizão. A todos. É tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.